Bom, vamos ao seu comentário de hoje, que o Ensina já adiantou aqui. Aliás, você é do tempo do Bamerindos, né? Da poupança Bamerindos, não só da Aspa, né? Continua numa boa. É. É isso aí. Aquele maestro lá, barbudo, né? Que fazia propaganda, né? O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa Nossa, boa. essa A gente vai se entregando também ao longo do programa, né, Cláudio? A gente se entrega. Não tem jeito, né? É. Tá certo. Mas, Bom, viu, Beto, vamos lá. eu vou deixar a política de lado hoje realmente para voltar a falar da questão da vacinação, né? Ontem foi o Dia Nacional da vacinação, e o ministro Marcelo Queiroga veio falar sobre essa questão e a importância da vacinação. Ora, ele acertou numa situação realmente que a gente está percebendo, que os pais mais jovens que não pegaram esses dias, esses tempos em que as doenças infantis, que eram consideradas doenças infantis, né, como sarampo, rubéola, cachumba, a famosa tosse comprida, né, a coqueluche, a varíola, a rubéola, a varicela, né, a poliomielite principalmente, quem não pegou e já nasceu num país com uma imunização praticamente garantida, né, imunização coletiva, sem casos, sem epidemias dessas doenças, acaba se descuidando, unindo-se àquelas plataformas antivacinas, esboçam propagandas negativas da imunização, e a gente fica realmente sem saber como fazer e o que fazer nesse sentido, né, Beto? Eu acho que nesse ponto o ministro acertou, ele só errou quando disse que o governo fez campanhas, e eu já falei isso aqui, não fez campanhas vacinais, isso já vem desde 2015, ainda praticamente no último governo da Dilma Rousseff, né? Com o Temer, ela se aprofundou, a falta desse tipo de campanha se aprofundou, e com o Bolsonaro praticamente não existiu. Aliado também a essa questão que o Bolsonaro trouxe muito, da questão da liberdade de escolha de vacina em relação à Covid, muita gente entende que também pode ter essa liberdade em relação às vacinas tradicionais do Programa Nacional de Imunização. E não é bem assim, viu, Beto? Nós sabemos, nós que convivemos, eu que vivi enquanto criança, na década de 60 e depois a adolescência na década de 70, tive contato com pessoas que tiveram, por exemplo, a poliomielite ou a paralisia infantil, em família também. A gente sabe o sofrimento que é por não ter essa imunização, por não ter esse cuidado de prevenção, Beto. Então, nós temos que pensar nisso, temos que chamar a atenção, e só se chama atenção com campanhas de prevenção, com campanhas educativas sobre a vacinação. Se não voltarmos novamente a ter essas campanhas, nós vamos continuar nessa situação e ver doenças já erradicadas, né? Voltando, como nós tivemos a volta do sarampo, como nós tivemos o retorno agora da varíola, né? E da poliomielite, já quase que estamos na iminência de ter um caso aqui no Brasil, e se isso acontecer, a situação fica mais complicada ainda, Beto. Vamos tomar consciência, vamos pedir aos papais, né, mais jovens, que não viveram ou que já nasceram nessa época, com certeza, cujos pais mantiveram o cartão vacinal da criança bem atualizado, para que eles pensem nisso. A vacina é, antes de tudo, uma prevenção que vai curar a maioria da população, porque ela vai ser uma prevenção coletiva à medida em que os índices vacinais atinjam o que é determinado ou que é solicitado pela ONU, né? Que é 95% do grupo imunizado.
ou nós fazemos isso, ou a gente não sabe como será o futuro. Podemos ter uma geração novamente de pessoas com todas essas doencinhas, né? Que na época a gente tratava como não perigosas, mas que são de fato perigosas. O Cláudio, queria em cima disso que você está falando, hoje me chamou a atenção uma matéria, que foi feita uma pesquisa, se não me engano, na Irlanda ou na Escócia, não me lembro bem, com pacientes da Covid, né, para você ver até onde vai essa situação. Mesmo depois de, praticamente um ano depois de serem acometidos da doença, você deve ter visto isso, ainda apresentam reflexos da Covid, ou seja, olha a seriedade que é essa doença. E eu tenho um caso particular, né? Minha esposa teve Covid depois de ser vacinada por 2 vezes, não teve sintomas graves, mas até hoje ela apresenta uns probleminhas, Cláudio, que ela relaciona com a Covid. Você vê como é importante a gente se livrar dessas doenças, né, Cláudio? Com certeza, Beto. Nós temos que ter essa consciência, principalmente, de que nós não estamos só fazendo por nós mesmos ou por nossos filhos. Nós estamos fazendo isso para a coletividade, porque quanto mais pessoas vacinarem, mais o antivírus se espalhará pelo ambiente e automaticamente vai provocar essa imunização coletiva, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, com essas notícias falsas de que vacina provoca isso, vacina provoca aquilo, que tem muito aparecido aí pelas redes sociais, e as pessoas acreditam muito nas redes sociais, né? E está provocando essa situação, Beto. Nós tínhamos eliminado o sarampo, que voltou depois de quase 10 anos. A paralisia infantil está erradicada no Brasil desde 1984 e nós corremos o risco novamente de ter casos aqui. Se aparecerem casos, a situação realmente vai se complicar. Está na hora de tomarmos muito cuidado e, principalmente, termos campanhas efetivas de imunização, trazer de volta aqueles personagens que lembravam os pais diariamente que era hora de vacinar os seus filhos. Tô me lembrando aqui, você está falando de campanha, nesse ponto aí a justiça eleitoral está sendo mais eficiente, né, Cláudio? De semana a semana eles vêm com uma nova propaganda pedindo paz, pedindo, né, o comparecimento dos eleitores e tal. Pelo menos, você ligou a televisão, tem uma propaganda da Justiça Eleitoral ali. Podia ser assim com vacina também, né? Exatamente, é assim que deveria ser como era, né? Com o famoso Zé Gotinha, né? Porque, de fato, é importante. É uma prevenção que está às nossas mãos, para as nossas crianças, né? É uma prevenção gratuita, feita por um sistema altamente eficiente, que é o SUS, e disponibilizadas gratuitamente. É só pegar a criança, levar num posto de saúde e vacinar. Olha só, e nós estamos tendo problemas com isso. É inadmissível, Beto. É inacreditável, tá? Tem razão. Cláudio, valeu. Muitíssimo obrigado aí. Vamos lá, vamos seguindo aqui com o nosso trabalho. Amanhã tem mais, amigo. Um grande abraço e até lá. Grande abraço, Beto. Um grande abraço a todos que nos acompanham por aqui e até amanhã.